A gente tem que fazer duas análises. Uma externa em relação a recursos, que os nossos dados demonstram que nós, ano após ano, tivemos um agravamento de crise, tendo em vista que o nosso orçamento ele foi reduzido percentualmente em relação à participação da UEPB no orçamento do governo do Estado. Significa dizer que mesmo a gente tendo um aumento quantitativo, no valor quantitativo, mas o percentual de transferência de recursos ele foi reduzido. Nós saímos de um patamar de 5,24 e nós estamos hoje em 3,61 na receita corrente do Estado. Essa é a primeira análise, mas mesmo diante disso, nós fizemos a nossa tarefa de casa. Hoje, o nosso reitor, ao convocar todas as pró-reitorias, ele deu um sinal de que nós temos o que mostrar. Todas as pró-reitorias demonstraram, tanto em termos acadêmicos quanto em termos administrativos, que na situação de crise nós avançamos. Nós avançamos na extensão, avançamos na política estudantil, avançamos na pesquisa, soubemos fazer uma gestão com poucos recursos. Então, nesses 7 anos, o que eu tenho a dizer é que nós conseguimos um êxito muito grande, a garantia de uma institucionalidade a partir de uma governança séria, em que a gente investiu na transparência pública, em que a gente teve e tem uma cultura de prestação de contas e que as nossas informações não são apenas públicas, elas são visitadas, elas são questionadas. Então eu me sinto muito tranquilo para falar sobre contas da UEPB, sobre dados da UEPB. A gente é uma universidade que atinge a um público, na sua maioria, feminino, oriundo do ensino público e do interior. A nossa universidade é uma universidade que atende majoritariamente a pobre com as suas ações. Isso não é demagogia, isso ficou demonstrado hoje aqui. Portanto, eu me sinto muito feliz que mesmo no contexto de grandes dificuldades, a gente consegue demonstrar todo um trabalho feito de maneira séria, fazendo educação de qualidade pública. Com relação a 2019, a gente ainda está executando, né? Aquilo que foi apresentado é um corte que a gente fez até novembro, onde a gente conseguiu um adicional no orçamento da universidade de 6.189.000 para honrar com despesas de outros exercícios que estavam pendentes, né? E com a retomada do diálogo com o governo do Estado, a gente conseguiu resolver. Estamos com diálogo para um orçamento melhor para o ano que vem, porque ao longo dos últimos anos a universidade vem perdendo a questão da capacidade de financiamento, porque a lei que disciplina esse repasse de recursos financeiros para a instituição, infelizmente, não está sendo cumprida há muito tempo, né? E a universidade teve que se adequar a essa questão orçamentária e financeira. Então, nessa adequação, a gente está conseguindo manter a universidade em funcionamento com aquilo que é disponibilizado pelo governo do Estado. E a gente está com muita esperança que para o exercício de 2020, com essa retomada de diálogo, a gente consiga realmente melhorar o valor que o governo do Estado repassa aqui para a universidade. Quando eu digo repassa, não é a questão dele transferir esse recurso financeiro para a universidade, não. Porque esses recursos eles não são transferidos, esses recursos ficam na conta do Tesouro Estadual e a universidade se utiliza do mesmo sistema do governo do Estado para realizar seus pagamentos, e isso é uma cota que é fixada lá e vai sendo diminuída. Então, assim, a gente tem essa esperança de melhorar, tendo em vista que os últimos 8 anos não foram anos fáceis para esta instituição, onde a gente, em 2015, a gente executou quase o mesmo orçamento que a gente está executando hoje, né? A gente chegou a executar em 2016 um orçamento na Fonte 112 de 307 milhões e hoje a gente está executando 299, então assim, a gente teve que se adequar à estrutura, a toda essa conjuntura, mas eu sou uma pessoa esperançosa e eu espero que o ano que vem a gente tenha mais notícias assim a dar para a comunidade acadêmica. A PROAD, que é uma pró-reitoria que é responsável pelo gerenciamento de todos os serviços, né, da gestão, e a gente apresentou assim, um resumo de 2012 até 2009, o que foi gasto com todo esse falta de dinheiro, mas a gente executou muitas licitações, a gente realmente os contratos com os serviços básicos, água, telefone, transporte, serviços gerais, segurança, que são esses que são primordiais, realmente não pararam.
né? A gente manteve esses serviços, que isso é importante, e também os transportes para os estudantes, para aula de campo, para viagem, passagem aérea, hospedagem para professores que vêm para algum evento aqui na universidade. Então, mesmo com esse, né, a gente fica muito feliz com essa apresentação, porque quando a gente faz essa avaliação ao longo desses 7 anos, realmente a universidade cresceu, embora a gente não tenha tanto dinheiro quanto tinha em 2012. Mas isso é muito importante e se deve à forma de gestão, né, do reitor Rangel com o professor Flávio, que a recomendação é que a gente realmente reduza custos sem prejudicar o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós apresentamos hoje toda a despesa de pessoal que foi executada no ano de 2019, até novembro de 2019, e também com o pagamento do 13º. Isso foi feito através de uma planilha mostrando o pagamento mês a mês. Apresentamos também uma comparação desses dados do que foi executado na folha de pessoal de 2012 até 2018, porque 2019 ainda não fechou, mas com destaque mostrando como foi bem utilizado os recursos da instituição e como nós nos readequamos à nova realidade orçamentária e financeira da UEPB, onde temos uma previsão para o ano de 2019 de uma execução de folha de pessoal em torno de 246 milhões de reais. E complementando, essa foi a parte de folha de pessoal, mas nós também apresentamos as outras ações da Pró-Reitoria, né, a questão de capacitação dos técnicos administrativos, a parte também de mestrado, doutorado e especialização, tanto dos técnicos como dos docentes, como vem se comportando ao longo desses anos e todos os cursos que nós realizamos durante esse período, né? E os trabalhos que são feitos pela nossa equipe junto à saúde do trabalhador, ao pessoal de serviço social, desenvolvimento de pessoas, acompanhamento funcional, tanto a parte dos ativos como a parte de aposentadoria, assim como a nossa assessoria técnica. O balanço é positivo, né? A gente tem menos recurso e tivemos, como eu já disse, de nos adequar, mas não perdemos a qualidade do nosso trabalho, da instituição, e também promovemos bastante ações nessa questão de qualificação do servidor, assim como concursos públicos que foram realizados nesse período. Para o ano de 2018, nós fizemos um concurso público para técnicos administrativos de quase 200 profissionais que ingressaram na instituição. Então, todos entraram para melhorar o quadro na sua qualidade e da prestação de serviços à comunidade acadêmica e à comunidade do modo geral. A Pró-Reitoria de Graduação, que cuida da supervisão, do controle e da promoção da qualidade da graduação de modo geral, ao longo desses 12 anos, comemora com alegria um crescimento. Embora a gente não tenha um crescimento quantitativo em função da dificuldade de recursos, a gente tem um crescimento que pode ser observado qualitativamente muito bom. E eu diria que pode ser exemplificado no fato de que iniciamos ali em 2013 a fazer compactação de várias resoluções que estavam precisando ser ajustadas, atualizadas, e compactamos essas várias resoluções num documento, o Regimento de Graduação. Isso foi importante, porque criamos um documento que compactava as diversas resoluções, mas também atualizava e trazia uma certa modernização ao processo de gestão acadêmica e, ao mesmo tempo, trazia no seio do regimento uma reforma acadêmica, porque a gente trazia a flexibilização dos componentes, a gente teve, com a atualização de todos os PPCs, uma grande mobilização de todos os cursos, os NDEs, os núcleos docentes estruturantes trabalharam muito nesse sentido e nós conseguimos atualizar todos
os PPCs, todos os programas, os projetos de todos os cursos da universidade. E isso foi encaminhado ao Conselho Estadual de Educação e agora a gente está colhendo os frutos disso, porque estamos até março ou abril do próximo ano, o Conselho está concluindo as atividades de avaliação e o que a gente já tem de resultado é que a avaliação dos nossos cursos está muito boa e excelente. São muitos dados que a gente teria que apresentar. Primeiro, em termos de atualização de resoluções, legislação que normatiza a pós-graduação e a pesquisa na instituição. Então, nós tivemos 10 dessas relações, dessas resoluções que foram aprovadas já. E da pós-graduação, eu diria que nós tivemos um grande avanço no mestrado e doutorado. O curso de especialização a gente vem praticamente mantendo, uma média de 21 cursos de especialização oferecidos ao ano, e de mestrado que nós tínhamos menor quantidade em 2013. Nesses últimos 7 anos a gente passou para 21 cursos de mestrado. Doutorado nós tínhamos 3, hoje nós temos 7 programas de pós-graduação em nível de doutorado. Então eu acho que isso foi um ganho muito grande, né? Isso implica o quê? No aumento da titulação de mestres e de doutores que a universidade vem fazendo. O mais importante, esses mestrados, esses doutorados são em áreas de concentração envolvidas com o desenvolvimento do Estado, da estratégia da região, da Paraíba, então sempre focando essas linhas de pesquisa. Nós tivemos também uma consolidação, então, que nesse nível a pós-graduação está começando a se consolidar e conseguiu durante esse período. Nós temos também o avanço nos grupos de pesquisa, que foi aumentando gradativamente ao longo desses 7 anos. Outro também um fator importante é nas bolsas de iniciação científica. Então, a universidade conseguiu aumentar, e hoje nós temos um número muito maior de bolsas de iniciação científica concedidas pelo EBP do que o CNPq nos fornece, um total de 518 bolsas, sendo que a universidade, o CNPq dá 146 e nós damos 350, no total de 518. Então isso é importantíssimo, porque a partir desses alunos que nós estamos preparando na graduação, estarão aptos a ter um desempenho muito maior quando ingressarem no mestrado, no doutorado ou no mercado profissional, que não seja acadêmico no sentido de prestação. Eu acho que isso, outra coisa que nós implantamos também, isso foi nesses 7 anos, nos últimos anos agora inclusive, foi o processo de reconhecimento de títulos obtidos no exterior. Então, isso foi a partir de 2017, 2018 nós colocamos, está regulamentado, nós já tivemos demanda de títulos que foram obtidos por outros docentes, não necessariamente os nossos, obtidos no exterior, 4 deles, 2 nós reconhecemos, 2 foi negado, e esse ano temos mais um em andamento. Então, eu acho que a pesquisa e a pós-graduação vem apresentando um processo de crescimento e de consolidação durante todo esse período, apesar das dificuldades que nós passamos, tanto pelo governo federal, com um monte de bolsas, quanto aqui no Estado, os recursos não suficientes que nós necessitaríamos para a pós-graduação e a pesquisa. É um momento ímpar para que a gente possa, enquanto administração, socializar, e compartilhar com os outros segmentos internos e externos da universidade o que essa administração ao longo dos 7 anos vem fazendo. Dizendo isso, eu quero me restringir agora à PROEAD, que é uma pró-reitoria que foi criada no sentido de que a universidade esteja a serviço da educação básica desse estado. Então, nós estamos em mais de 80% dos municípios da Paraíba, mas nós não estamos porque estamos passando por lá, fazendo um curso ou fazendo uma festa. Nós estamos
anos, porque nós estamos com cursos de graduação. Nós estamos 4 anos lá dentro para formar os nossos professores. Então, nós trabalhamos com todos os professores da rede estadual e municipal que não tiveram a oportunidade de fazer sua graduação, que estavam fora de sua área, né? E que, na verdade, não tinham nunca condição de terminar um curso superior. E isso vai para onde? Vai melhorar a escola pública, vai melhorar o ensino, vai melhorar as práticas. Os professores vão ser outros professores, porque se sentem valorizados e porque estão capacitados. Então, o perfil da Pró-Reitoria é esse, é trabalhar com a educação básica, e aí nós fazemos aliados mesmo. E com um alinhamento teórico e pedagógico e estrutural e dentro das diretrizes do MEC, no sentido de que a gente possa, na verdade, capacitar esses professores para que eles atendam a essas necessidades e, na verdade, eles possam não estar, né, naquele ranking de que não podiam mais continuar dando aula porque não tinham os cursos deles. Então, a gente, além disso, a gente faz essa capacitação, que a gente chama de capacitação continuada, porque é um programa. A gente faz a segunda licenciatura e faz as especializações lato sensu. Então, a gente tem um número enorme de pessoas que, na verdade, conseguiram sair daquela graduação apenas, tirar as suas lacunas, se aperfeiçoar, não é? Renovar, inovar e, além de tudo, e melhor que tudo, deixar que essa escola responda à contemporaneidade, né? À inovação, à tecnologia. Então, é essa a educação à distância que a gente faz na UEPB. Aí a gente faz com a CAPES, que é a UAB, são todos os cursos em EAD. A gente faz com o PAFO, que são os cursos presenciais, chamados semipresenciais, porque só funcionam aos sábados, e nós temos as especializações. E a especialização é uma coisa maravilhosa, porque eu tenho especialização em educação infantil, em letramento, eu tenho especialização em gestão em saúde, gestão pública estadual, em tecnólogos. Então, é um mundo de trabalhos e de ações curriculares que a gente faz ao longo desses anos e com a institucionalidade de uma pró-reitoria criada para atender a essa demanda. Comparando os 7 anos, a gente teve de forma muito clara, muito objetiva, o aumento das bolsas ofertadas de extensão aos alunos. Nós praticamente dobramos a quantidade de bolsas que a gente tem em 2012, 2013. Hoje é quase o dobro de bolsas, né? Outra coisa importante também que a gente consegue nesse período verificar é a questão do incentivo às ações de extensão, porque vocês sabem que para fazer extensão há um custo de transporte, de área, de um monte de questões, outras que tem que existir para que a extensão aconteça. Então, nós também tivemos um aumento significativo do incentivo para que as ações de extensão aconteçam. E nesses últimos anos, o que eu poderia elencar como importante? Em 2016, nós aprovamos no CONCEP e no CONSUN o regimento da extensão. A extensão da UEPB não tinha um regimento que regulamentasse as ações de extensão. Então, nós confeccionamos esse documento, colocamos para a comunidade dar opinião e em 2016 a gente aprovou no CONCEP. Ou seja, isso foi um marco importante para a gente hoje ter uma referência de como gerenciar a extensão. E a outra coisa importante é que a gente iniciou esse ano um debate importantíssimo, que é a acreditação da extensão, que é tentar colocar a extensão dentro dos currículos dos cursos de graduação da UEPB, que é uma exigência do MEC. Então a gente hoje está nesse processo, já iniciamos e acho que é uma coisa importante que precisa ser feita, precisa ser colocada em prática. O que nós podemos destacar é exatamente o empenho da administração em manter toda a assistência prestada ao estudante. Nós sabemos que nós temos um estudante pobre, o índice de vulnerabilidade social é muito grande do nosso estudante, e aí de 2013, desde a criação da Pró-Reitoria até hoje, nós não crescemos consideravelmente. Nós não tivemos grandes avanços, mas tivemos. Né? Nós saímos de 224 bolsas de manutenção para 255. Nós saímos de 440 no valor da bolsa de manutenção total para 506. Então, nós tivemos, apesar das restrições orçamentárias, nós não deixamos cair exatamente nem o valor da assistência, nem o quantitativo dessa assistência. O restaurante universitário, nós recebemos em 2013 com 253 estudantes assistidos, hoje nós temos 680. Os outros campi não tinham assistência com relação à alimentação.
Hoje nós criamos uma bolsa alimentação, são 190 bolsas no valor de R$180. Então, assim, foram avanços pequenos, mas que de grande valor para os nossos estudantes. A COEL, né, que é lá, que funciona lá com a gente, funciona lá exatamente por ser uma modalidade de esporte ligada ao estudante. O público maior é o estudante. Então nós tivemos grandes avanços, que em 2013 nós não tínhamos nada, não tínhamos nenhum evento esportivo ligado ao estudante. O estudante não participava de nada, né, praticamente. Então hoje nós temos corrida da UEPB, temos futsal, temos judô, enfim, nós temos várias modalidades, temos vários projetos ligados à Pró-Reitoria junto à COEL, né, exatamente que dá esse suporte e dá essa, vamos dizer assim, essa satisfação ao estudante, porque o estudante ele não vem para cá só para ver a parte acadêmica, ele também vem ver a parte de lazer, a parte esportiva. E ultimamente nós já estamos na 4ª edição da corrida de rua da UEPB, um sucesso, né, muito grande. A gente sempre tem uma satisfação imensa, a cada ano ela cresce e fica mais vista, né, pela sociedade. E ultimamente nós promovemos o campeonato de avião de papel, exatamente para trazermos a escola básica para cá, trazermos os pequenos, as crianças para cá, para que a gente também trabalhe com essas crianças, porque os nossos projetos são para os estudantes da UEPB, mas também são extramuro da universidade. A gente começa destacando algumas obras que iniciamos em 2019, a pista de atletismo do Departamento de Educação Física, que vai ser muito importante para o atendimento às demandas não só do departamento, mas de toda a comunidade da Universidade e de Campina Grande. A reforma do teto do CCT, que deve iniciar agora, próxima semana. E também a gente teve o início no campus de Catolé do Rocha de uma construção de uma passagem molhada lá, que também era uma demanda que eles tinham reprimida. Isso nesse ano, mas ao longo desses 7 anos de gestão, a gente teve obras importantes aqui. Por exemplo, a gente teve a reforma completa do prédio do CCBS, o cercamento do Campus 1, a construção de um prédio de laboratórios que atua basicamente na área de Química para o Centro de Ciência e Tecnologia. Já estamos pensando, inclusive, na ampliação, um 2º e um 3º andar que vai atender outros laboratórios de outros cursos. A gente teve também algumas obras da área de elétrica para poder, inclusive, permitir que a gente tenha a instalação de ar-condicionado e tudo mais. Então, subestações foram colocadas em vários campos para permitir isso. Então, de obras a gente pode ter esse destaque, né? A infraestrutura também fica responsável pelo setor de segurança e do setor de transporte. Então, por exemplo, esse ano a gente conseguiu adquirir 6 novos veículos para auxiliar tanto os alunos, professores, quanto os técnicos nas suas atividades da universidade. E ano passado, inclusive, a gente teve também a compra de 4 novas motos. Então, a gente teve essa melhoria na frota nesses anos. Só lembrando que de 2012 para cá, né, 2013, a gente tinha uma frota de 28 veículos, contando caminhões, ônibus e carros. E hoje a gente tem 50. Então, a gente tem melhorado também. E o destaque do setor de segurança seria a implantação real do setor de segurança, que hoje em dia a gente tem 575 câmeras instaladas em todos os campos da universidade e 30 alarmes em vários prédios do complexo também. Lembrando que a universidade não é só Campus 1, são 8 campi, então a gente abrange tudo isso. Então é importante destacar que o setor de segurança, antes terceirizado, era a empresa que fazia esse serviço, hoje é completamente gerenciado e mantido pela universidade. Temos vigilantes armados que são terceirizados, mas nossa organização, né, nosso monitoramento que faz todo esse controle. Apresentamos que com a criação da Pró-Reitoria de Cultura, as ações que antes eram mais internas da universidade, elas ganharam mais fôlego com a extensão cultural com a comunidade, através do Centro Artístico Cultural, destacando o teatro, destacando as danças, destacando a música, a escola de sanfona, de 8 baixo e também das pinturas de artes visuais. Isso mostrou como a universidade pode estar focada nessas atividades. Mostramos a grandeza do Grupo Acauã da Serra em quase 300 eventos realizados pela universidade e pela comunidade. A inclusão da UEPB, parceria e integração com as universidades federais em todo o Brasil no campo da cultura.
Nós mostramos as parcerias com a Funarte, com o SESC e com outros órgãos ligados à cultura no município e todos os fóruns realizados no âmbito cultural ao EPB de dentro. E também um fato muito importante nosso foi que a curadoria de literatura e de oralidade, hoje a gente tem um trabalho de organização, formação, capacitação para os editais que são disputados no Brasil, os editais de mestres da cultura popular. E ao longo desses anos, principalmente agora na nossa gestão, nós conseguimos quase 16 pessoas vencedoras desses prêmios. Assim, mostra o compromisso que a UEPB tem com a cultura popular e também a parte de inclusão social. São dezenas de crianças com a formação das artes. São dezenas e centenas de adultos com formação de artes. E isso tudo mostra que a UEPB está no caminho correto, dessa vez, levando a educação e a inclusão social através da arte e da cultura popular. Esse ano a gente teve, hoje a gente aproveitou essa reunião para poder aproveitar o balanço de inovação de 2013 para cá, tá? Mas em destaque de 2019 a gente teve um aumento assim, bem interessante no número de patentes, depósito de patentes. Então a gente saiu de 4 patentes que a gente depositava em média por ano e a gente depositou 17 tecnologias. Tanto patentes, como a gente fez o nosso primeiro registro de desenho industrial, marcas e alguns softwares também, programas de computador. Então, esse ano de 2019, a gente teve um aumento realmente da participação, da proteção das pesquisas, das tecnologias que são desenvolvidas pela UEPB. Então, um ano bastante positivo. Voltado para a inovação, para o investimento que a gente está fazendo na capacitação das pessoas, na disseminação do que é propriedade intelectual. Então a gente está tendo já um retorno do trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos. E assim, ao longo dos anos, você pode ver assim, uma linha de evolução? O que é que vocês percebem ao longo desse tempo? Não, com o tempo que a gente percebe que as pesquisas, a partir do momento que a gente tem um desenvolvimento também da pós-graduação, a gente também tem um desenvolvimento mais forte dessas tecnologias. A gente tem áreas que são bem específicas, que têm um desenvolvimento mais efetivo, vamos dizer assim, que já estão, vamos dizer assim, acostumados a produzir tecnologias. Então, a gente tem um destaque esse ano para o pessoal de farmácia, tá? A gente tem, assim, a maioria da nossa, acho que 70% das patentes que a gente depositou esse ano foram da área de farmácia. Então, tem medicamentos, tem novos medicamentos fitoterápicos, tem alimentos funcionais também, que tem destaque. Então, a gente foi feito alguns alimentos que têm essa característica de ser um alimento funcional com plantas, utilizando plantas aqui do semiárido. Então, assim, a gente tem um aumento desse entendimento dos pesquisadores, professores da universidade, da necessidade da gente fazer a proteção dessas tecnologias, da gente valorizar também o potencial tecnológico da UEPB e sabendo que tudo isso que é protegido, toda essa forma de registro, ela volta para a sociedade, porque a gente está fazendo novos produtos mais econômicos, mais sustentáveis, que utilizam nossa matéria-prima local, incentivando o desenvolvimento realmente regional, local, econômico e tecnológico. Eu tenho pouco tempo à frente da Procuradoria, eu estou à frente a partir de março desse ano, final de março, então foi um balanço de 9 meses, na verdade, de gestão, mas sem dúvida foi um balanço muito positivo da nossa atuação. Nós conseguimos desenvolver ações importantes para a garantia de eficiência mesmo da atividade do setor, melhoria nas relações internas, institucionais, a garantia de maior integração com vários órgãos da estrutura da universidade, vários agentes, inclusive, da estrutura da universidade. Conseguimos racionalizar melhor a gestão de processos, garantir uma melhor distribuição, um menor fluxo de processo, uma maior celeridade na atuação. Garantimos também especialização das atividades na Procuradoria, então se aumenta a expertise mesmo das pessoas, o aprofundamento das manifestações, da melhoria da qualidade mesmo daquele. E um dos pontos que eu acredito que é muito importante também de ressaltar é a nossa busca por reaver aquilo que a gente estava ali perdendo, valores que não estavam sendo adimplidos pelas vias normais, nos acordos firmados, nos contratos firmados. E a gente ajuizou boa parte já das ações de cobranças que tínhamos para fazer, e um total aí buscado de mais de R$1.200.000 ao longo desses 9 meses. Então acredito que é um balanço fundamental. E para além disso, a garantia também de trabalhar numa equipe coesa, que tem ajudado nessa mudança mesmo de métodos na Procuradoria, de estrutura. Eu acho que a gente tem boas perspectivas para 2020. Nós temos dificuldades extremas, mas nós aprendemos a lidar com a dificuldade. Se teve uma virtude nesse processo todo é que a universidade aprendeu
a desenvolver habilidades, né, competências para realizar quase tudo que realizava, diminuindo a intensidade, diminuindo o volume, mas sem abrir mão de fazer aquilo que fazia antes. Então, é um aprendizado que fica como um patrimônio para o conjunto da comunidade, para aprender também, principalmente, que não existe estabilidade plena em nada. Todo equilíbrio que pode existir, isso é para a humanidade. Todo equilíbrio é um equilíbrio instável. Não existe equilíbrio como se fosse uma coisa que atinge um determinado estágio e nunca mais muda. A vida está em movimento. A política, principalmente, é extremamente dinâmica. A economia do país, a política do país. Então, tudo isso se reflete no conjunto de políticas da universidade. E se num determinado momento nós tivemos um processo de crescimento constante durante vários anos, o lamentável de tudo isso é que nós não estabilizamos em cima, naquele processo de crescimento. Nós tivemos que estabilizar a cada ano perdendo um pouco mais. E foi isso que aconteceu ao longo dos últimos 6 anos. Todos os anos nós perdemos um pouco. A nossa esperança continua viva, nós continuamos lutando para que a partir de agora a gente pare de perder. Essa é que é a ideia, que a gente possa, nesse aprendizado de estabilidade, de fazer tudo, de manter as ações com pouco, mas preservar o público acima de tudo, ampliar o compromisso das pessoas com a defesa daquilo que é público, ampliar e instigar a inteligência das pessoas a descobrir novas formas de soluções, de manutenção de programas, de atividades, sem prejudicar o seu conteúdo, ou seja, muito mais um esforço humano do que técnico, em todos os sentidos. Então, esse aprendizado que eu acredito que a gente guarda, e no momento em que as coisas estiverem mais estabilizadas do ponto de vista do quantitativo de recursos que nós tenhamos, certamente nós estaremos num patamar bem mais elevado e toda a comunidade terá nesse aprendizado uma capacidade de um crescimento sustentado e de um desenvolvimento muito maior de outras ações, com base também nesse aprendizado. Então, por isso que eu digo que fecha um ano, fecha um ciclo também de 7 anos, no meu caso, na condição de reitor da universidade, mas é fechando um e abrindo outro. Então, eu acredito que o ano de 2020 será um ano de, pelo menos, não registrarmos mais perdas ao longo do ano, que a gente possa, pelo menos, estabilizar naquilo que vimos, estancar essa sangria e, a partir daí, com esse aprendizado acumulado, começarmos a planejar a universidade, a preparar a universidade para entrar, de fato, num novo tempo de mais estruturação, de mais crescimento, porque não é uma vontade da universidade, é uma necessidade da sociedade. E é isso que a gente busca captar como necessidade do tempo, da sociedade, e dar resposta àquilo que a sociedade precisa.